Bom, gente, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos fazer a conferência de meningite, tá? Mas também nós vamos fazer a abertura de caso, que seria da aula passada, com a atividade, ok? Não se preocupem, vai dar tempo. Eu acabei de colocar a aula do Clésio para vocês de meningite, é uma aula curta, tá? Vai dar tempo da gente fazer tudo hoje, tá? Então bora acelerar o raciocínio aí de vocês também pra gente, né, vocês terem tempo de não fazer tão corrida a atividade. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, na aula passada, e essa aula vai ser voltada para meningite, né? Vocês sabem o que é uma meningite? Inflamação, né? Infecção das meninges, né? Quais são os tipos de meningite? Aí, falando de agente etiológico. Bacteriana, viral, fúngica. Isso mesmo, né? Tá certo. Tá. Então vamos lá. Astromal, 42 anos, sexo masculino. No cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Jorge Teixeira, foi vítima de acidente automobilístico há 4 horas. Após ser atendido pelo SAMU, foi transportado ao Hospital João Paulo II. O paciente trabalha como verdureiro, possui vida ativa e não refere tratamento de nenhuma doença, nega tabagismo e alcoolismo. O que eu já posso tirar de informações importantes aqui para a gente montar nosso raciocínio clínico? Esse verdureiro dele aí é o quê? Transporta verdura ou produz verdura? Hã? Esse verdureiro dele. Trabalha como verdureiro. Vende verduras. Vende verduras. Pensando em meningite, é importante eu saber a idade desse paciente ou para mim tanto faz? Sim. É importantíssimo por quê, Ivo? Vai interferir na... A gente pode pensar em agentes etiológicos diferentes, né? Exatamente, agentes etiológicos diferentes. Vocês já viram na pediatria, né? Não? Tá. Por que é importante eu saber a idade do astromal? Porque é exatamente como o Ivo falou pra gente, vai influenciar no agente etiológico. Por quê? Porque eu sei que no recém-nascido eu tenho um tipo de bactéria, né, ou de vírus ou de fungo mais comum, tá? Na adolescência eu vou ter um agente etiológico mais comum específico e acima de 60 anos eu também vou ter um agente etiológico específico. Então por isso que eu preciso saber qual é a idade do paciente em primeiro lugar para mim poder pensar. Ai professora, mas eu já sei, já me adiantei, já li sobre o assunto e vi que meningite a gente pode ver qual é o bicho que está causando com a análise do líquido, verdade. Mas e se você não conseguir fazer uma punção lombar? Você vai postergar o início de tratamento do paciente? Não, por quê? Porque a meningite mata. Então você tem que iniciar o tratamento o mais rápido possível para esse paciente não evoluir para óbito, tá? Então se o astromal tem 42 anos, eu posso dizer então que ele tem se ele tiver um caso de meningite, a probabilidade dele ter uma meningite por Neisseria, por exemplo, é grande, porque a Neisseria meningitidis é mais comum nessa faixa etária, né, em adultos jovens, correto? O que mais que a gente tem por aqui? Ele foi vítima de um acidente automobilístico, não sei o que machucou, o que aconteceu com ele, tá? E foi levado para o hospital João Paulo II, tá? Ele não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade importante eu saber? Sim, gente, para a vida. Não é só porque é uma meningite, não. Para a vida eu sempre vou ter que saber se o paciente tem alguma comorbidade, para ver se ele vai ter, se durante um quadro de meningite ou até mesmo durante algum acidente ele tem a comorbidade dele descompensada, eu vou ter que iniciar o manejo disso daí também, tá? Nega tabagismo e alcoolismo, ou seja, né, tem um pulmão bom, o fígado dele é bom, então vamos lá. Tá, no pronto-socorro ele apresentou o exame físico inicial, vias aéreas abertas e leve desconforto respiratório. Tinha uma hipotensão com uma PA de 8/4, o pulso estava de 75 batimentos por minuto, o nível de consciência dele estava normal, tá? Apresentava dor cervical,
e hematoma retroauricular com impossibilidade de movimentação de membros superiores e inferiores. Ausência de reflexos em membros superiores e inferiores, inclusive reflexo bulbo cavernoso. Ao exame de sensibilidade, estava abolido a nível de C5. E aí? A pressão aí abaixo do... Oi? E teve um acidente. O que vocês têm que montar de raciocínio aqui? Primeira coisa, como é que a gente pega meningite? Normal, clássica. Como é que a gente pega meningite? Através do quê? Do ar, no ambiente, né? Mas eu posso ter um quadro de meningite que nem o do Astro Mauro, ele teve um acidente automobilístico, ele pode ter machucado, ele tem um hematoma retroauricular, vai que escoriou, machucou, sangrou, raspou no asfalto, Jorge Teixeira 7 de setembro, só o esgoto. Tem a possibilidade de entrar uma bactéria ali onde ele machucou e fazer um quadro de meningite? Tem. Fala. A gente dá pra ver que ele tem TCE, né? Ele tá com aquela... Sim. Ele teve um acidente automobilístico e evoluiu com traumatismo. Exatamente, porque tem aquele sinal, que é o sinal do pano. Sim, isso, sim. E aí, no caso dele, eu posso falar que o sangue pode gerar a parte de meningite? Quem? O sangue do... Eu preciso de um agente etiológico. Mas, por exemplo, só o sangue, por exemplo, no espaço subaracnoide, não pode gerar meningite? Pela presença do sangue no espaço subaracnoide. Aí eu faço um hematoma. Mas... Ou uma hemorragia. Eu preciso de um agente. Se o sangue aqui, ele, por exemplo, abriu a cabeça aqui, entrou bactéria, sei lá, o que diabo entrou aqui. E aí pode chegar através da corrente sanguínea lá no cérebro, nas meninges. Não que só o sangue puro vai causar o quadro de meningite, não. Eu preciso de um agente específico. Eu preciso de um agente etiológico. Eu preciso de uma bactéria, ou de um vírus, ou de um fungo. Eu achei que só a presença do... Não, só o sangue não. Eu preciso de um agente infeccioso, um agente etiológico, tá? Eu preciso de um agente infeccioso. Então, eu tenho o seu Astro Mauro, que foi vítima de um acidente, né, um traumatismo crânioencefálico, né, que evoluiu ali com dor cervical, tem hematoma, tá todo sem movimento ali. Então, isso é para vocês saberem que eu posso sim desenvolver um quadro de meningite, porque eu estou levando bactérias, né, ali dentro. Eu tenho uma porta de entrada, né, então essas bactérias elas podem chegar por via corrente sanguínea na parte das meninges e causar uma infecção, certo? Ele foi estabilizado hemodinamicamente e após encaminhado para exames complementares em anexo, fechando o diagnóstico. Foi solicitado esse segmento em UTI, mas não havia vaga, ficando o paciente na sala de urgência do pronto-socorro. No dia seguinte, antes de realizar a cirurgia que já estava indicada, tinha uma PO2 de 62, sendo então optado por uma intubação orotraqueal. Se eu penso que o seu Astro Mauro já está com quadro de meningite, o que tem de errado nesse slide? Tá onde? Já ele já tinha retratado. Ele já, mesmo na... Eu não consigo, mas eu tinha que começar o tratamento. Eu falei com a função. Porque se ele está com a suspeita, eu já não começo com o tratamento. Sim. Mas aí primeiro... Mas vamos com calma. Ele não estava com meningite. Ele teve um traumatismo craniano. Não. Tá. Não, já estou com o raciocínio que ele vai desenvolver um quadro de meningite. O que tem de errado? A gente acabou de falar que a meningite pega através do quê? Onde é que ele ficou? Não, está na sala de urgência. Não tinha vaga de UTI para ele. Isso está errado por quê? Porque eu estou expondo e contaminando os outros pacientes que estão ali com ele. Certo? Por quê? Porque todo paciente com suspeita de meningite, né? Eu tenho que isolar esse paciente por quantas horas? Até 3 doses do antibiótico. Até 3 doses do antibiótico eu já posso ter esse paciente no isolamento. Certo?
ou só começa se tiver alguma apresentação? Só se ele tiver alguma apresentação. Esse aqui é só para ilustrar como vai chegar no possível caso de meningite. Uma possibilidade, tá? Ele realizou cirurgia no intraoperatório, foi observado lesão na dura mater, que foi suturada, realizada descompressão e artrodese cervical. Após 4 dias, o astromauro apresentou melhora do quadro respiratório e evoluiu com respiração espontânea. Pediu imediatamente após acordar para o médico assistente que o deixasse morrer em paz. Tá, a gente sabe o quê? Que a meningite, né, eu posso pegar ela através do ar, né? Geral posso não, pega através do ar. Mas eu sei também que o paciente, diante de um quadro de trauma, né, eu também posso levar agente infeccioso, né, ali para as meninges. E uma coisa muito importante que aconteceu com o seu astromauro aqui foi o quê? Ele teve uma abordagem cirúrgica. Ele foi manipulado. Tá? Então, mais um agravante, né? Eu não sei se lá no acidente dele ele escoriou, abriu, né, sangrou e tal, mas ele foi manipulado, ele fez uma cirurgia craniana, ele foi manipulado ali nas meninges. Então, assim, posso também levar agentes durante ali o intraoperatório, certo? Após o 5º dia da cirurgia, ele iniciou quadros de febre, 39,7, vômitos, fotofobia e sinais de irritação meníngea. Chamada interconsulta da infectologia, que realizou a coleta de líquido-lombar, com características purulentas e solicitados exames laboratoriais gerais. Tá? Então, a gente tem o quê? 2 possibilidades para o seu astromauro. Primeira, ele tinha meningite antes? Não. Ele pode ter, no traumatismo craniano dele, ter pego agentes ali no asfalto, né? Querendo ou não, foi um acidente automobilístico, eu não sei porque ele bateu a cabeça, se sangrou, se não sangrou. É uma possibilidade de ele ter levado para ele mesmo, por disseminação hematogênica? Sim. Outra coisa também, ele teve uma manipulação cirúrgica, né? Ou seja, eu não sei como é que foi a sepsia desses cirurgiões. Então, assim, é uma outra possibilidade também, durante ali, o procedimento cirúrgico, ter levado agente infeccioso ali para as meninges do seu astromauro. Então, assim, 5 dias após a cirurgia, ele evoluiu com quadros de febre, vômito, fotofobia e sinais de irritação meníngea. Ou seja, os sintomas clássicos de meningite. Certo? Ou estou errado? Quais são os sinais de irritação meníngea que a gente tem? O que mais faltaria aí nesses sinais e sintomas que ele está apresentando? Que a gente sabe que tem classicamente. Todo paciente que tem meningite, ele tem queixa de quê? Dor de cabeça. Você fala aí. Todo paciente. Estou falando de sintomas. Todo paciente tem o quê? Cefaleia. Todo paciente vai ter febre, tá? Vou ter vômitos, né? Porque vai ter ali hipertensão, vai ter sinais de irritação meníngea, certo? Vai ter fotofobia. Tem vômitos, né? Os vômitos, aqueles vômitos em jato que a pessoa fala, né? Que não tem aquela sensação de náusea antes, ela simplesmente vomita ali na frente, tá? E aí é que nem vocês já falaram lá no comecinho também, quando a gente começou a discutir. Eu faço o diagnóstico de meningite através da punção lombar. Aonde que é feita? Fala L5, né? Geralmente ali, certo? Alguém aqui já fez uma punção lombar? Tu já fez? Aonde? Foi? Conseguiu? De boa? Bom. Já ajudou também? Muito que bem. E aí eu faço o quê? Eu vou lá, faço a punção lombar entre L4 e L5, né? Coloco o paciente como? Sentado ou deitado? Deitadinho, né? Em decúbito lateral, certo? E aí eu pego uma amostra desse líquido e coloco para análise no laboratório, tá? E aí, o que eu vou ver? Quais são os parâmetros que eu vou analisar no líquido desse paciente? Coloração, né? Porque vai ser diferente o líquido, a cor? Vai, né? Se for meningite bacteriana, vai ser um líquido, não vai ser aquele água de rocha, né? Hialina, cristalina ali, vai ser um pouco mais turvo, tá? E aí eu tenho outros parâmetros também que eu vou fazer na análise desse líquido, que é o quê? Eu vou ver glicose, vou ver proteína, tá? Eu vou ver a celularidade, então, celularidade aumentada, né? Acima de 1000, aqui tá as custas de polimorfo, então fala a favor de ser agente bacteriano.
Glicose de 24 é uma glicose considerada baixa, ou seja, fala mais a favor ainda de ser uma meningite bacteriana. Proteínas de 240 é uma proteína aumentada, as proteínas normais são até 40, 50 dependendo do laboratório. Também fala a favor de meningite bacteriana. Alguém sabe o que é esse bar negativo aí? O que significa? Tuberculose, né? Meningite tuberculose, tá negativo, tá? E esse tinta da China negativo, alguém sabe o que é? Coloração do quê? Pra ver o quê? A contagem da saúde. Oi? A contagem da saúde. De 500, 1000, dependente. Tinta da China serve para ver fungo, meningite fúngica, serve para ver. Qual é o exemplo de meningite fúngica que a gente tem? Criptococcus. Meningite criptocóxica, que acomete mais pacientes imunocompetentes ou imunocomprometidos? Quais são esses pacientes imunocomprometidos? Paciente HIV/AIDS, né? A meningite criptocóxica é a meningite mais comum no paciente HIV/AIDS, tá? Certo, pessoal? Então, isso aqui é para mostrar para vocês, né, que a gente, coletando o líquido, eu posso ficar em dúvida, meu Deus, será que é uma meningite bacteriana ou uma meningite viral? Então, eu tenho parâmetros, né, outros parâmetros para analisar, que vou falar a favor se é uma meningite bacteriana, fúngica, tuberculosa ou viral, tá? E ainda tem um laboratório que ainda mostra a gente para vocês. Coloca lá, Neisseria meningitidis, ou então a Haemophilus influenza. Então, assim, vem falando até o nome da bactéria. Mas na maioria dos lugares aí é tudo assim que vem. E aí, se vier a glicose baixa, proteína alta, se não for imunocomprometido, pode iniciar antibiótico terapia empírica para meningite para esse paciente, tá? Que eu acabei de falar para vocês. Meningite bacteriana mata. Meningite é uma doença de notificação compulsória, né? Se eu tenho a suspeita de um quadro de meningite, eu tenho que notificar esse paciente, tá? E iniciar o tratamento o mais rápido possível. Meu Deus, próximo, mas eu não sei fazer função, não interessa. Inicia o antibiótico, encaminha para o serviço de referência e o serviço de referência vai ser coletado o líquor desse paciente, tá? Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E em Porto Velho essa mesma? Sim. Fala comigo. Mas aí quando vocês passam internado comigo, tem que fazer pelo menos uma função lombar lá. Eu deixo eles. Hã? A menina que faz mais de uma, pode dar Nesse encaminhamento do paciente, da ambulância, aí ele vai paramentar essa máscara ou? Não, com tudo. Botar máscara e vai. 95 e vai. E quem teve contato com ele sem saber ainda meningite? A gente vai saber agora. Vou começar agora a aula para vocês, tá? De meningite, daí é uma aula, não é demorada e aí a gente já parte para a atividade depois, tá? Então, vamos falar agora um pouco sobre meningite bacteriana, tá? Então, que nem eu falei para vocês, né, que a gente já conversou um pouco. A meningite é o quê? Uma infecção, né, purulenta das meninges. Isso falando de meningite bacteriana. E do espaço ali subaracnoide, tá? O paciente, ele vai ter manifestação clássica. Todo paciente com suspeita de meningite, ele vai ter esses sintomas que estão aqui para vocês, que é aquilo que a gente já tinha falado. Febre, cefaleia, alteração do estado mental, convulsão, pode ter petequias ou púrpuras e a rigidez de nuca pode estar ausente em até 30% dos casos, tá? Então não é porque meu paciente, né, vocês cresceram a vida inteira, né, ouvindo, não, quem tem meningite tem rigidez de nuca. Nem sempre. Às vezes o paciente está com a nuca livre e isso não me exclui o diagnóstico de meningite para ele, não. Inicia o tratamento da mesma forma se eu achar que é, certo? Aqui eu coloquei para vocês verem mais ou menos como é que é, tá? Aqui eu tenho a dura mater, pia mater, espaço subaracnoide, que são as meninges normais, tá? Quando eu tenho os agentes, né, patógenos, fungos, vírus ou bactérias, eles vão entrar, né, pela via sanguínea, né, vão formar um exudato ali e aí vão causar o quê? A inflamação e infecção das meninges, né? Então vocês têm aqui as meninges
fininhas, né, sem sinais de inflamação ou infecção, e aqui elas já com processo exudativo, tá? Vocês lembram na aula de anatomia como é que é uma meninge, né? Ela é bem pequenininha, é uma grossura de uma folhinha de papel, é uma coisa bem, tá? E aí quando eu tenho a inflamação e infecção, ela fica exudativa, certo? E aí, vamos falar um pouco, né, do nosso principal método de diagnóstico, né, que é o que? A análise do líquor, né? Então, o que é o líquor? O líquor é um líquido que circula entre o encéfalo e a medula espinhal, tá? Ele varia mais ou menos ali de 140 a 170 ml de líquido circulante diário, certo? Ele é o que? Ele é um ultrafiltrado do sangue, tá? Que contém o que? Cloreto de sódio, glicose, proteínas, glóbulos brancos, que são aqueles parâmetros que a gente analisa, né? Quando eu faço a coleta e mando para o laboratório. Ele é formado nos plenos coroides ali, reabsorvido nos vírus aracnoides, tá? Ele faz o equilíbrio entre a formação e a reabsorção, e é importante para quê? Para manter a pressão intracraniana, tá? Então, função do líquor serve para quê? Para manter a pressão dentro ali da nossa cabeça, tá? Fornecer nutrientes, remover metabólitos e também para proteger. Ele serve como o quê? Como um amortecedor. Por exemplo, a criança cai e bate a cabeça. O líquor ali dentro vai servir como um amortecedor para não danificar as estruturas do cérebro da criança, ok? Então, vamos falar um pouco aqui sobre a epidemiologia. A incidência e a prevalência das diferentes causas de meningite vai depender de vários fatores, como o quê? Acabei de falar para vocês o primeiro lá do nosso caso, a faixa etária. Por isso que é importante eu saber qual a idade do meu paciente, porque se for criança eu vou falar, não, é mais comum a hemófilos. Ou se for um idoso de 70 anos, eu vou falar, não, é mais comum a listéria. Então, isso vai me ajudar o quê? Na hora de eu escolher o antibiótico para poder iniciar o tratamento desse paciente, tá? Variação sazonal também é importante, porque é uma doença que se transmite pelo quê? Pelo ar, pelo ambiente, né? Então, digamos que começa a época de chuva, muito frio, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, então ocorre um aumento no número de casos de meningite, tá? Uma coisa importante também que a gente tem que levar em consideração, a ocupação, né? Pessoas que trabalham ou moram, né? Ou ficam muito tempo em abrigos, né? Em escolas, militares quando ficam muito tempo reclusos, né? Tudo ali junto, amontoado, também é um fator de risco para, se alguém tiver com meningite, ter uma disseminação contínua ali entre as outras pessoas, tá? O estado imunológico também desse paciente, né, que a gente acabou de falar. Se for um paciente HIV/AIDS, ele tem mais chance, por exemplo, de ter meningite fúngica, né? Então tem que ficar de olho nesse paciente aí também, tá? Patologias pregressas, também é importante eu saber. Por quê? Alguém sabe se tem alguma patologia que o paciente pode ter de repetição que pode ocasionar um quadro de meningite? Mas pra cá, sinusite, né? Sinusite de repetição, otite de repetição podem contribuir com o quadro de meningite. Então, por isso que é importante perguntar ao paciente depois, se estiver já iniciado o tratamento. Você tem sinusite de repetição ou otite de repetição? Aí vai falar, tenho uns 4, 5 episódios por ano, né? Então, sempre investigar essas causas aí também, tá? E aí, que nem eu falei pra vocês, né? O trauma, né? Que é o caso do seu Astromauro, uso de drogas injetáveis também, etc. Tá? E aí, como é que acontece a fisiopatologia da meningite? Estou aqui no meu ambiente, estou respirando, inalando aqui, né? Aí tem aqui alguém com meningite falando na minha cara aqui, eu pego e respiro esse ar. O que vai acontecer? Vai ter uma colonização, né, de micro-organismos, ou de fungo, ou bactéria, ou vírus, enfim, nas minhas vias aéreas superiores, tá? Eu inalei, vai ter uma colonização aqui em mim. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma invasão, né, no epitélio, aí causando uma disseminação sanguínea, pela disseminação sanguínea, tá? E aí, através do sangue, vai subir lá para o espaço subaracnoide e vai se multiplicar no líquor, tá? Esse agente infeccioso, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma lise bacteriana, tá?
com posterior liberação dos elementos da parede dessa bactéria, né? Enfim, vai soltar proteína, aumentar a proteína e tudo mais. E isso vai acontecer o quê? Uma inflamação intensa das meninges, né, causada pela produção de citocinas. Eu coloquei aqui para citar para vocês o tetra-alfa-interleucina 1, que vai favorecer o quê? Um edema cerebral, né, vasogênico, e extravasamento dessas proteínas e leucócitos para o líquor, tá? Então, acontece tudo na meninge, acaba chegando no líquor, por isso que a gente consegue fazer o diagnóstico através da análise do líquor, porque a pessoa tem que abrir a cabeça do paciente, pegar um pedaço da meninge para fazer o diagnóstico, e tem como. Então, como tem esse processo exudativo dentro das meninges, acaba que o líquor que está ali dentro circulando, eu consigo coletar material para poder analisar e fechar o diagnóstico, ok? Alguma dúvida em relação a isso? E aí, que nem a gente falou, modo de transmissão, contato direto de pessoa a pessoa, né, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, tá? O período de incubação ele varia em média de 3 a 4 dias, podendo chegar até de 2 a 10 dias que o agente etiológico pode ficar ali incubado no paciente, tá? E aí, etiologia, que nem eu falei para vocês, né? Vai depender da idade, né? Então, se meu paciente, por exemplo, for um recém-nascido ou um lá que tem de até 3 meses, eu posso falar: eu tô lá no interior, eu não sei fazer punção lombar, meu Deus, meu paciente vai morrer. Não. Aí você vai lembrar, eu sei que recém-nascido, a bactéria mais comum pode ser o Streptococcus agalacti. Então, inicia um antibiótico que pega o Streptococcus agalacti, entendeu? Aí dos 3 meses aos 18 anos, o mais comum é o que? A Neisseria meningitidis. Dos 18 aos 50, o Streptococcus pneumoniae é mais comum. E acima dos 50, pode ser também o Streptococcus pneumoniae ou a Listeria. Esse quadrinho aqui para vocês está do mais comum para o menos comum, de acordo com cada faixa etária, tá? Isso vai me servir do quê? Para quando estiver no lugar, não conseguir fazer líquido, iniciar o tratamento empírico. Que eu já falei para vocês, volto a repetir. Meningite mata, você jamais vai deixar de iniciar o tratamento, porque você não sabe fazer uma punção lombar, você está perdido ali, tem medo de acontecer alguma coisa, tá? Então inicia o tratamento baseado no agente etiológico mais comum e encaminha para referência, certo? Aqui eu coloquei para vocês, né? Verem, o Streptococcus pneumoniae faz parte dos diplococcus gram-positivos, né? Neisseria meningitidis é diplococo gram-negativo, e a Haemophilus influenza B são cocobacilos gram-negativos. Esses são os mais comuns, tá? Aqui eu coloquei para vocês saberem também que a gente tem a meningite tuberculosa, né? Que são as principais causas, que é a principal causa de meningite subaguda ou crônica, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês aí o bacilo de Koch, tá? Falando um pouquinho de meningite tuberculosa. Por quê, próprio? Mas ela não é de meningite bacteriana, é porque a meningite bacteriana ela tem as mesmas características da meningite tuberculosa. Que características? Glicose baixa, proteína alta. Então, assim, mesmo que você fale, não, eu acho que é uma meningite bacteriana, vou iniciar antibiótico, mas ainda assim não exclui, né, desse paciente ter uma meningite tuberculosa. É lógico que se ele estiver consciente, orientado, ele vai te falar, não, a minha dor de cabeça começou há 3 dias. Ou então ele vai falar, não, a minha dor de cabeça começou há 2 semanas, né, quando ele estiver orientado ali consciente, tá? Mas assim, isso para vocês saberem que a gente não pode esquecer que a meningite bacteriana ela pulsa muito parecidamente em relação à análise do líquido com a meningite tuberculosa, tá? Então, a meningite tuberculosa é uma infecção das meninges decorrente de uma tuberculose não tratada corretamente, ou seja, para mim ter meningite tuberculosa, meu paciente vai ter que ter tratado incorretamente, não corretamente, uma tuberculose do passado, seja ela pulmonar, tá? Então, na meningite tuberculosa, a bactéria sai do pulmão e vai se disseminar, né, através da corrente sanguínea, atingindo outros órgãos no corpo, chegando lá no sistema nervoso. Pode ser fatal, tá? E aí, assim, a meningite tuberculosa, ela não é transmissível, a não ser que haja doença pulmonar ativa. Entenderam isso? Um exemplo, quem é que faz mais meningite tuberculosa? Quem tem tuberculose. Mas falando epidemiologicamente, aqui na nossa região,
Indígenas. Indígenas fazem muita meningite tuberculosa, tá? Por quê? Porque são pessoas que vivem em aglomerados, fazem ali a tuberculose pulmonar, não tratam corretamente, não me perguntem o porquê, e sempre, volta e meia, no Semetron aparece meningite tuberculosa em pessoas indígenas que moram em aldeia, tá? Então, a meningite tuberculosa, ela se divide em 3 estágios, tá? O primeiro estágio, que nem eu falei para vocês, ela é uma meningite subaguda, né? Mais cronificada ali. Então, nesse primeiro momento, no primeiro estágio, ele vai durar de 1 a 2 semanas, tá? Os sintomas são inespecíficos, né? O paciente pode ter lá a cefaleia dele, pode ter a febre, mas ele também pode ter uma mialgia, uma sonolência, uma irritabilidade, vômito, dor abdominal, mudanças súbitas do humor, tá? No segundo estágio, que acontece após essas 2 primeiras semanas, o que o paciente pode ter? Ele pode ter sinais de lesão dos nervos cranianos, tá? Irritação meninge, hipertensão intracraniana, estrabismo, ok? Ocorre também sinais de encefalite, como tremores, distúrbios de fala e trejeitos também. E o terceiro estágio, geralmente acontece ali com 3 semanas a 1 mês. O paciente vai apresentar o quê? Déficit neurológico, acompanhado de rigidez de núcleo, alterações de ritmo cardíaco e de respiração, podendo levar ao coma, tá? Convulsões também podem estar presentes em qualquer estágio da doença, certo? Isso aqui é um quadro de meningite tuberculosa, tá? A gente tem o agente, ele faz um edema todo ao redor, desvio de linha média, né? Apagamento de estruturas de ventrícula aqui, tá? Então, é comum, gente. Quando vocês estiverem estagiando por aí, vocês vão ver o quanto é comum meningite tuberculosa, tá? E mata, deixa cego, deixa surdo, porque faz muita lesão de par craniano. O período de incubação no terceiro estágio de quanto tempo? A partir de 3 semanas. Meningite viral, né? São as causas mais comuns, né? Falando agora um pouco de meningite asséptica, né? Quem são os agentes que causam as meningites virais? É causado pelos enterovírus, né? Cerca de 75 a 90%. Herpes vírus também causa meningite. O CMV, que é o citomegalovírus, também causa meningite, tá? E aí eu também posso ter meningite viral por outros tipos de vírus, tipo o quê? Pelo HIV, pelo sarampo, cachumba, rubéola, etc. Tá? Meningite viral, o que o paciente vai ter? A mesma coisa, né? Vai ter aquela cefaleia, aquela febre, aquele mal-estar. Ele pode ter tosse, perda de apetite, tá? Dor de cabeça e vômito. Ele evolui com cefaleia e rigidez de nuca, tá? Professor, em qual situação que o herpes vírus vai conseguir causar? Em qual situação que o herpes vírus Se você entrar em contato. a pessoa não tem para a vida inteira? Mas se você fizer um quadro, por exemplo, de imunossupressão, você pode desenvolver isso, porque o herpes está na pessoa. Entrou em contato uma vez, você vai sempre ter. Se você entrar em estado de imunodepressão, ele pode ir para o sistema nervoso, tá? Geralmente, pessoas que fazem tratamentos quimioterápicos, uso de corticóide prolongado, indígenas, tá? Falando agora um pouquinho de meningite fúngica, né? Eu vou falar para vocês a que é mais comum para paciente HIV/AIDS, que é a meningite criptococcus, causada pelo Cryptococcus neoformans, tá? É a principal forma de meningite no paciente HIV/AIDS. Também é a mesma sinal, manifestação clínica, né? Aquela história de febre, mal-estar, cefaleia, vômitos, pode ter rebaixamento do nível de consciência, sinais de hipertensão intracraniana e crise convulsiva. Meu Deus, professora, a senhora falou sobre 3 tipos de meningite, tudo começa com os mesmos sintomas. E aí, eu vou fazer, o que eu faço da minha vida? Então, prof, vou estar lá em Cerejeiras, eu não sei. O paciente tem meningite, mas eu não sei se é bacteriana, se é viral ou se é fúngica. Bacteriana é mais comum em imunocompetência. Se ele for HIV, então não é bacteriana, pode ser uma fúngica. Ai, prof, mas eu não sei se é uma viral, não interessa. Inicia um antibiótico pensando em bacteriana, inicia uma ciclovir aí pensando em herpes vírus e manda para referência. O que você não pode deixar de fazer é tratar. Nem que você saia dando remédio para todo mundo, mas o importante é tratar, ok?
Então eu sempre começo pelo bacteriano. Se eu não No imunocompetente. Agora, se você está lá em Buritis, no plantão, você sabe que o paciente é HIV e ele está com sinais de meningite, meningismo, aí você vai tratar como fúngico. Pode ir na fúngica que no bacteriano não faz não. Tá? A viral, trataria. O que acontece? A viral, eu só vou poder afirmar se o paciente tem um quadro de meningite viral se eu coletar o licor dele e ver os parâmetros lá, glicose, proteína, celularidade. Se eu não consigo fazer essa função lombar, o que a maioria das pessoas fazem? Cobre as duas coisas. Eu inicio um antibiótico para meningite bacteriana de acordo com a idade e inicio a ciclovir e caminho para referência. Se não for, depois a gente tira. Tá? Se você acha que pode ter a possibilidade, por exemplo, dele ter a meningite viral. Aí, pronto, mas como é que eu vou saber? Na dúvida, trata as duas coisas. Nunca deixa de tratar, certo? Agora, que não eu falei, se chegar um paciente sabidamente HIV, você não vai queimar antibiótico à toa, mas vai caminhar logo para a referência para a gente poder iniciar o tratamento da meningite fúngica dele, tá? Isso aqui, meningite fúngica por criptococcus, eles podem fazer, por exemplo, em pacientes imunocompetentes, criptococomas, que são esses cistos aqui, esses nódulozinhos. Tudo isso causado por fungo, tá? Então, a apresentação clínica, falando agora de meningite, né? Porque meningite é tudo a mesma coisa, o paciente sempre vai ter a cefaleia e a febre dele. Então, a síndrome, eu vou dividir a apresentação clínica da meningite em 3 formas, tá? Síndrome toxêmica, sinais de irritação meníngea e síndrome de hipertensão intracraniana. Na síndrome toxêmica, o que o paciente vai ter? Febre alta, mal-estar generalizado, prostração, agitação psicomotora, sinal de Fagé, olha aí o sinal de Fagé, que é da onde? Olha aí, rasgo cutâneo, tá? Sinais de irritação meníngea, eu vou ter o quê? Rigidez duca, sinal de Kern, Brudzinski, sinal de desconforto lombar, tá? E síndrome de hipertensão intracraniana, que é o quê? Aquela cefaleia holocraniana intensa, acompanhada de náusea, fotofobia, confusão mental e vômitos em jato, tá? Aqui eu coloquei só para vocês verem os sinais de Kern, né? O paciente, o médico levanta a perna, o paciente refere dor, tá? O Brudzinski também na elevação cervical, a perna do paciente tende a fletir, tá? E aí, que nem eu já falei para vocês, a principal forma de diagnóstico de meningite é através da punção. L3, L4 ou L4, L5. Geralmente é entre L4 e L5, tá? Aí, como é que a gente vai saber se eu estou na L4 ou L5? Né? Eu coloco o paciente ali em decúbito lateral, né? Aí aqui em cima, ó, vou ter a cristalítica do paciente. Uma forma de você saber se você está no espaço é o quê? Pegar a cristalítica aqui do paciente, colocar a sua mão em cima e fazer uma linha imaginária com a sua mão. Você fazendo isso de acordo com a cristalítica, você vai entrar entre L4 e L5 aqui, tá? E aí você vai entrar com a sua agulha, né? Entre o espaço ali, tá? E vai coletar o líquor, né? Então eu coloco a agulha aqui, passo a minha plaquinha fibrosa, que é a hora que praticamente todo mundo fala, não, Deus, eu não ouço, eu falo, não, pode colocar. Aí você rompe a plaquinha fibrosa e entra no espaço e faz a coleta do líquido, tá? Foi assim que tu fez? Foi, né? É assim que faz mesmo. Tá certo. Ainda bem, né? E aí, que nem eu falei pra vocês, a gente coleta lá, né, a amostra do líquido e manda pro laboratório, mas no momento da minha coleta, né, eu estou ali sentada, naquele líquido jogando na minha frente, eu já consigo definir também se é bacteriana, se é viral, tá? O que eu vou ver? Coloração. Se não for líquido, como água de rocha, for uma coisa meio turva, eu já posso pensar antes, está meio purulento, pode ser uma meningite bacteriana, para falar mais a favor. Isso mesmo antes de eu mandar para o laboratório. Eu estou vendo pingando ali. Se está um pouquinho turvo, eu já posso pensar, não, é bacteriana, então vamos iniciar antibiótico, tá? Essa contagem de células, que eu falei para vocês, acima de 500, né? A gente, se tiver predomínio de neutrófilos, vai falar a favor de bacteriana. Bioquímico, glicose inferior a 40, né? Proteína maior que 45, né? Fala a favor de meningite bacteriana, mas também fala a favor de meningite tuberculose. Posso também fazer aglutinação pelular
e exame microbiológico, que é o quê? Vai definir agente específico. Se é bactéria, se é fungo, se é vírus, tá? E aí, uma coisa, fala. Professora, eu sei que a fúngica ela vai dar em pessoas com HIV. Só que a gente faz coleta do líquor também. O paciente HIV? É. Com certeza. Tem alteração de cor nas que são? Não tem. Não. A meningite, o criptococo, o fungo, o líquor ele sai água de rocha, a coloração dele. O que pode ter diferença é não é densidade, mas é como se fosse na consistência. É na consistência dele. Ele fica um pouco mais, digamos que falando, fisicamente falando, um pouco mais pesado. Viscoso. Tipo isso. Tá? E aí, justamente na meningite fúngica, causada pelo criptococcus, a gente sempre tem que fazer o que? A medida de pressão. Né? Por quê? Porque geralmente nesses pacientes, eles vão ter sinais de hipertensão intracraniana. Então, como é que eu vou fazer para saber se tem ou não tem hipertensão? Medindo. Pressão de abertura acima de 18 centímetros de água é considerada hipertensão intracraniana, tá? A neurologia, eles têm um hack lá deles lá e faz a medição do negócio lá certinho. A gente não. Se for centímetros de água, a gente mede na régua mesmo, coloca o equipo, mede e fala, não, esse paciente está com hipertensão. Então, se tiver menor coisa, ele fala, não tem hipertensão, tá? Tem gente que pode falar assim, prof, mais uma vez eu vi que se pingar muito rápido é porque tem hipertensão intracraniana. Não se engane, nem sempre. Às vezes fica no conta-gota e o paciente tem uma pressão de abertura de 30, 40 centímetros de água ali, tá? Então, de bater o olho antes de mandar para o laboratório, eu consigo definir se é bacteriana ou fúngica pela cor, é uma possibilidade. Se ele tiver um pouco mais viscoso, eu posso falar, se ele for HIV ou imunossuprimido por quimioterapia ou uso de corticoides, eu posso falar se tiver mais viscoso que pode ser uma meningite fúngica, tá? Qual é o valor normal? Abaixo de 50, abaixo de 18 é considerado pressão normal. Acima de 18, na verdade, é assim. Acima de 18 centímetros, a meningite bacteriana. No paciente HIV/AIDS, no nosso protocolo que a gente tem, a gente considera hipertensão acima de 25. Por quê? Porque justamente por isso, porque ele fica um líquor mais viscoso. Então pode meio que falsear, tá? Então não tem assim o valor absoluto não. Mas, por exemplo, se isso vai cair em prova, vocês sabem que acima de 18 já é considerado hipertensão, tá? Aqui eu coloquei para vocês, depois vocês vão vendo com calma, um quadrinho que coloca as principais características que a gente observa em cada líquor, né? Meningite tuberculosa, meningite bacteriana, né? O aspecto do líquor. Na meningite bacteriana, por exemplo, o aspecto vai ser mais turvo, né? Ou a cor mais branca leitosa, cloreto diminuído, glicose diminuída. Então, isso aqui é mais para vocês ir comparando, depois com calma, para ver as principais diferenças, os principais aspectos de cada um, tá? Isso aqui é outro quadrinho, porque aqui não tem a viral, ó. Aí aqui tem um pouquinho da viral também, tá? Meio que repete ali um pouquinho das coisas. Também para vocês irem analisando com calma as principais diferenças entre elas, ok? É lógico que eu tenho exames específicos, né? Vocês podem estar falando, meu Deus, mas isso é muito confuso, porque, por exemplo, a glicose na meningite bacteriana e na tuberculose é diminuída. Como é que eu vou saber, meu Deus? Não tem um exame específico? Tem. Através do BAR, né, que a gente consegue ver se é uma meningite tuberculosa, e através do TRMTB, que também é feito no líquor, que é o quê? Que é o teste rápido molecular para tuberculoses, né, bacilo tuberculose. Então, esses são exames específicos que a gente consegue fazer no líquor e dizer, não, isso é uma meningite tuberculosa. Outro exame específico que a gente tem também, por exemplo, na meningite fúngica, né, eu consigo fazer através do quê? Da tinta da China. A tinta da China ou tinta nanquim, eu coloco lá no líquor e aí se tiver fungo, o fungo não vai deixar colorir, né? Não só ver preto em volta, tá? Então, tem exames específicos para alguns tipos de meningite que você pode fazer análise do líquor, certo? Qual que é o teste rápido? Teste rápido molecular para tuberculose, é o TRMTB.
Vocês já tiveram aula de pneu? Não, tinha que dar aula para o professor. Breno? Falou pra vocês? Ah, de tuberculose. Que também é feito no SCAR. Mas ele também é feito no líquido. Também é feito no líquido. Ele também serve para fazer no líquido. No SCAR também. Só não dá para fazer aonde que é a RMTB de barco. Falando de tuberculose, já que a gente está nesse gancho. Não faz, não. Ainda também tem RMTB. Pleural. A gente faz o que na TV pleural para diagnosticar? Não, gente. ADA. O ADA. Não falou não para vocês sobre o ADA? Apareceu no meio dos exames. O colega viu aqui, ó. Tá? É muita coisa, né? Então vamos lá. E aí, tem meu paciente com toda a sintomatologia, fui lá, coletei líquor, né? Tem algum outro exame que pode me dizer se é ou não é uma meningite? Tem. A gente pode fazer exame de imagem desse paciente, uma tomografia, uma ressonância? Posso. Inclusive, toda vez que eu tiver um paciente com suspeita de meningite, que eu precisar fazer punção lombar, eu tenho que fazer o que antes? Descer. Por quê? Para ver se tem o quê? Para ver se tem desvio na linha média, porque se tiver eu posso fazer o quê? Herniação dos sulcos, certo? Então sempre vou ter que tomografar esse paciente. E aí o que mais que eu posso ver? Eu posso ver edema, né? Eu posso ver aquele cérebro todo demasiado, os sulcos meio que apagados de tanto edema ali. Hã? Fica. Tá? E aí uma outra forma também de exames complementares que eu posso fazer são o quê? São hemoculturas, né? Eu posso fazer hemocultura no sangue desse paciente para ver, né, qual o agente causador da meningite, também que é uma possibilidade. É feito também biópsias, né, que revelam biópsias nas lesões, né, lá na meningite, mas que não falei para vocês, ninguém vai sair na cabeça de ninguém para fazer diagnóstico de meningite, tá? Só mesmo se morrer e for mais para frente. Se eu não conseguir tirar o líquido, para ver se a minha... Você não consegue fazer, você não consigo fazer a punção lombar, você pede para o laboratório coletar a amostra para hemocultura, mas inicia seu antibiótico. Tá. Porque vai para a cultura, não é o sangue que vai levar a bactéria lá para dentro, então o sangue também vai ter, tá? Então, eu sempre peço desse antes, aí eu espero o resultado descer para depois fazer a função. Sim. Justamente por isso, porque se tiver muito edema, apagando estrutura, desviando linha média, eu posso fazer injeção, ó, de tonsilas, e aí o paciente pode acabar com a vida, tá? Meu Deus, prof, mas eu não tenho tomografia lá em Cerejeiras, e agora? Aí você vai fazer o quê? O bom e velho exame físico. Vamos lá, colega, sorri pra mim. Aperta minha mão, levanta os braços, levanta as pernas. Beleza, não tem lesão de nervo, bora fazer a punção. Há uma possibilidade, tá? Mas só isso se vocês não tiverem um serviço que ofereça. No paciente imuno e comprometido, né, na minha rotina, né, de paciente HIV/AIDS, eu não tenho coragem de funcionar ninguém sem tomografia. Até porque eles chegam com sequeladinho no bichinho, sem entender nada, com uma paresia, então a gente sempre funcionou para fazer tomografia para saber como é que está o crânio desse paciente. Tá? Complementar. Mesmo que você não consiga coletar, eu acabei de falar que inicia o teu antibiótico e manda para referência. Quando ele chegar no semestre, ele vai ser coletado. Chegou, específico em coleta, e aí depois que coleta você faz a prova se você não conseguir coletar, você inicia o seu antibiótico, porque se ele tiver feito uma dose, ele emociona. tipo assim, comigo é 12 horas. Ele chegou 8 horas da manhã, fiz a primeira Vai passar na cantina? dose pra mim, chegou 8 horas lá no semestrão. Como ele fez só uma dose de antibiótico, eu ainda consigo fazer uma coleta de líquido, porque não vai ter interferido o antibiótico ali ainda não. É só depois de 3 doses, tá? Então ainda tem um tempo, tá?
Agora, o paciente veio lá de Cerejeiras, coitado, né? A ambulância quebrou no meio do caminho, atrasou, chegou 2 dias depois, aí não me interessa mais no fazer o livro. Aí eu vou só completar o esquema antibiótico dele mesmo. Porque o livro já vai estar ter ficado estéril depois de 3 horas. Beleza? Professor, no caso de pede a fotografia e aí está muito demasiado. Aí no caso só inicia a antibiótico terapia. Ah, vou criar. Vai ter edema. Eu só não vou fazer punção lombar se tiver desvio de linha média. Isso, mas se tiver. Se tiver, eu não faço. Aí você inicia o antibiótico de acordo com a idade. E pede uma hemocultura antes de iniciar o antibiótico, porque depois de 2 dias ela vai sair. Se o paciente não tiver melhor clínica, pelo menos uma hemocultura guiada você pode ter. Entendeu? E aí, outros achados, né, também complementares. O que o paciente pode ter com meningite? Ele pode ter uma leucocitose, né? Infecção ali, né? Desvio à esquerda. O lactato no líquor vai estar aumentado. O PCI também pode estar aumentado, tá? Aqui é uma meningite viral para vocês verem a salada que faz. Parece uma gelatina. Tá? Geralmente, meningite viral, causada por herpes, faz isso aqui no sangue, tá? A gente parece uma maçaroca, assim, gelatinosa. O desvio de linha média, você não consegue nem funcionar isso aqui não, você só iniciou a ciclovia e reza, tá? Forma de diagnóstico definitivo na meningite viral é o PCR, né? Mas a gente não faz, a gente inicia tratamento e espera o paciente melhorar, tá? Professora, por que não pode fazer a punção? Porque a punção ela fica lá na vértebra, lá embaixo. A influência da punção é por causa da pressão. Você pode herniar estruturas. Fisicamente falando, se eu tenho hipertensão, se está tendo desvio de linha média, porque eu estou tendo muito edema, está com hipertensão. A pressão lá dentro da minha cabeça está aumentada. É um balão cheio. Se eu colocar um balão, ele não vai estourar. É isso. E aí vai mover as estruturas e descer de uma vez e herniar. Aí o paciente sequela. Entendeu? Murcha. É um balão cheio, você murcha. Você fisicamente falando. Mas nem se for por quantidade? Nem se for por pouquinho? Você já tiver aula de neuro? Estamos tendo. Estão tendo? É porque eu não vou saber explicar as físicas, mas a pressão é grande. Se tu bater tua cabeça agora na parede, não vai acontecer nada contigo, porque o teu líquor vai te proteger. Então imagina a pressão que ele não causa aqui dentro, entendeu? Tem pressão, é um amortecimento. E aí a partir do momento que eu tenho hipertensão, tá cheião ali, qualquer coisinha que eu fizer de escape, ele vai puxar de uma vez, tá? Porque a pressão é grande, que a pressão tá aumentada. Sim. Aqui, ó, a meningite criptocócica para vocês verem. A tinta da China é o exame direto que a gente utiliza, né? A tinta da China, o Titanaquim. E aí a gente coloca a tinta, uma tinta preta, e o fungo, ó, ele não colore, ó, ele fica assim. Isso aqui é um criptococo, ele não penetra a tinta nele. Aí você consegue ver ele certinho, tá? Que é a meningite mais comum, né? Então, sempre que eu vou me suspeitar de uma meningite criptocócica, que nem eu falei, se ele for HIV, não é bacteriana não, filha. Pode mandar para referência que isso daí é fungo, daí é criptococo, certo? E aí, nesse caso, não inicia tratamento não, só referencia no fungo. Se ele for HIV e tiver com sinais de meningite, você inicia, manda para referência, porque aí o tratamento vai ser com outra medicação que vocês já vão ver aqui. Vai ser Tinta da China. Tá aqui, ó. Você vai jogar a tinta, aí eu coloco. Como é que é o resultado disso? Tinta da China, 2 pontinhos, presença de Cryptococcus neoformes. É assim que solta o resultado, tá? E aí, que nem eu falei pra vocês, suspeitei de meningite, inicio o tratamento. Não vou postergar início de tratamento porque eu tô com medo. Não, melhor você iniciar e encaminhar para referência, porque se ele morrer, a culpa vai ser sua, tá? É certo o paciente HIV.
exceto no paciente HIV, tá? E aí ele coloca, né, preferencialmente, né, após a punção lombar ou coleta de sangue para hemocultura, mas o mais rápido possível você tem que fazer. Quanto tempo de antibiótico? De 7 a 14 dias, né, ou 21 dias, dependendo da evolução clínica desse paciente, sempre pela via endovenosa, tá? E aí eu vou escolher quais antibióticos, né, de acordo com a minha bactéria, de amplo espectro, né, com efeito bactericida, ok, que mate mesmo a minha bactéria em altas doses, tá? E optar sempre por drogas com boa penetração no sistema nervoso, porque meu objetivo não é corrente sanguínea, é cabeça, tá? E aí a bactéria é eliminada na nasofaringe, né, após 24 horas de antibiótico terapia, ok? E aí, volta a repetir. Para mim iniciar o tratamento, o que é importante eu saber? A idade, porque se eu não tenho um agente etiológico ali definitivo, né, análise de líquido eu vou fazer pelo agente etiológico mais comum, conforme a idade, ver se esse paciente tem algum foco séptico primário, como eu falei para vocês, uma otite de repetição, uma sintosopatia de repetição, estado imune do paciente, se ele é paciente HIV, história de traumatismo prévio, tá? Doenças prévias, ok? Corticoides. Quando que eu uso corticoides? Sempre, tá? Então, o paciente tem meningite bacteriana, eu vou iniciar corticoide, né? Por quê? O que o corticoide faz? Ele ajuda na desinflamação. Não está tudo inflamado, infeccionado? Preciso, além do meu antibiótico para matar a bactéria, eu preciso de uma medicação para reduzir o nível ali de inflamação. Então, o corticoide é importante porque ele vai reduzir ali a inflamação, que consequentemente vai reduzir o quê? O número de óbitos e sequelas neurológicas que esse paciente pode ter. Quando que eu faço? No máximo 30 minutos antes da primeira dose ou junto com a primeira dose de antibiótico, tá? Um exemplo, meningite causada pela Haemophilus influenza causa muita surdez de sequela. Se eu uso antibiótico, vou ter menos surdez nesse paciente, tá? E qual que é o corticoide que a gente utiliza? Dexametasona. Por quê? Porque ela é que tem a melhor penetração no sistema nervoso. É o quanto? 10 mg de 6 a 6 horas por 14 dias. Ok? E aí, tratamento empírico. Que nem eu falei pra vocês. Meu Deus, eu não sei fazer função, não tenho tomografia, mas eu tenho certeza que é uma meningite. Não tem problema. Veja a idade, coloca no Google e procura a bactéria mais comum. Então, idade menor que 3 meses, que eu sei que é o H-Lact lá, então vou usar ampicilina com OCF. De 3 meses ao 18, que é a Neisseria, eu posso usar ceftraxona. Dos 18 a 50, que é a Streptococcus pneumoniae, posso usar ceftraxona também. Idade acima de 50 anos, que eu sei que é mais comum, pode ser Streptococcus com a Listeria, eu uso ampicilina mais a ceftraxona. Se for uma meningite por trauma, né, que nem o seu Astromal lá, foi um acidente automobilístico, aí eu tenho que usar ampicilina, ceftazidima e vancomicina, tá? Isso quando eu não tenho um agente etiológico específico, tá? Professora, corticoide. Para todos? Para todos. Meningite bacteriana eu uso. Conte isso. Então a viral não está nem para corticoide. Uso para corticoide. Professora, para cá. Saber tudo sempre. Não, tudo não, professor. Vamos escolher um. Escolhe um. Escolhe um e se Uma abraça. semana não, querido. Vocês vão ter 2 semanas para estudar. Eu posso ajudar vocês. Na prova, o tratamento antibiótico corticoide. Pronto, calma aí. Não, lógico que não. Tem uma sequência É bom para e viral a ciclovia. Professora, a senhora Gente, sejam inteligentes. Eu tô tentando. fica calado, né? O amo tentou. Ó, Posso, mas tá certo. eu não vou cobrar dessa vez. Dessa vez, eu não vou cobrar a dose. E o tempo. E o intervalo.
Eu quero só o nome do antibiótico sim. O agente, O agente e o antibiótico. Vou dar mais um bizu, seja inteligente. Eu não vou colocar na prova uma questão de meningite recém-nascida, eu não gosto de pediatria. Então, vou a parte da criança para estudar. Sejam inteligentes, gente. Você sabe, Então, espera lá. Para essa prova, basta só. Eu não sei se eu vou colocar o agente, talvez eu coloque só a idade, mas eu quero o antibiótico. Não precisa decorar a dose, porque vale o tempo não. Tá? Mas se quiser colocar, você ganha um asterisco, né? Diferenciado. Mas também não vai colocar besteira que daí você é errado. Tá? Certo? E aí, ó, além do antibiótico do corticoide aqui, que a, como é que é o nome mesmo? Que a Tamires tinha falado, né, tem o antibiótico e corticoide, sim, que nem a Tamires falou, antibiótico e corticoide. E além disso tudo, que vocês já viram que eu adoro um caso clínico, o que mais faz parte do tratamento? Isolamento respiratório por 24 horas, hidratação, cabeceira elevada. Esse monitor serve para quê? Para se tiver hipertensão, ele vai ajudar a reduzir. Diazepam para quê? Se o paciente estiver ali, né, com crise convulsiva, desorientação. Ventilação mecânica se o paciente estiver entubado, ok? Então, isolamento, hidratação, cabeceira elevada. Monitor se necessário, tá? Certo? O isolamento são 3 doses ou 24 horas? E notificação compulsória? É porque é 24 horas, porque 24 horas eu consigo fazer 1, 2, 3 doses. 3 doses é a mesma coisa que 24 horas. Consegue ter? Eu faço uma dose 8 da manhã, 8 da noite, 8 da manhã, não dá 24 horas, não foram 3 doses? É isso. É porque eu falo 3 doses, mas é 24 horas. Tá? É porque é de 12 em 12, Tratamento da meningite viral é feito com o quê? Ceftriaxona? Não. É a ciclovir. E botar ceftriaxona na prova é 0, tá? Endovenoso. Tratamento da meningite tuberculosa. É com ceftriaxona e ciclovir? Não. É com RHZ. A mesma coisa na tuberculose, né? Bacilo? Então vou tratar com a rifampicina, tá? Isoniazida, piresinamida e tabutol. Tratamento da meningite criptocócica, que o colega aqui tinha perguntado, esqueci o nome dele. Elber. É com anfotericina, Elber. Então por isso tu não vai conseguir passar anfotericina lá no Cujubim, porque eles não vão liberar para você, tem que ser encaminhado para referência, tá? É anfotericina B com fluconazol, tá? É os dois juntos? Só na referência. Se tu colocar na prova só na referência, é um xão, tá? É anfotericina com fluconazol. Com. Não, professor. Você não referência, eu vou fazer o fluconazol. Mas não tem isso na rede. Você faz Sempre que eu sei que é a UPA. Não é para tem isso na UPA não, né? Pode fazer, eu posso fazer. Pode fazer, me licença. Não tem problema não. E aí eu fiz tudo isso, meu Deus, próprio. Eu fiz o antibiótico, fiz a punção, iniciei tudo certinho, mas infelizmente meu paciente evoluiu com coma, é uma complicação, pode ser, né? Choque séptico, ó, comprometimento dos partes, secreção inapropriada do ADH, empiema pode evoluir também, ventriculite, efusão subdural estéril, sequelas. Então, assim, eu posso fazer tudo isso e meu paciente vai ter um monte de complicação. Fiz errado? Não. Azar dele, coitado, evoluiu ruim, tá? Coitado. Acontece, gente. Tem gente que azara pra caramba, cara. Fica olhando assim. Tem cara que tem sorte real. E aí alguém perguntou, não lembro agora quem foi. E a pessoa que teve contato? Aqui, ó. Nós fazemos o quê? Profilaxia. Quem é profilaxia? Que é o quê? Vamos proteger o Ivo que entrou em contato com a Paula que estava com meningite. O que o Ivo vai ter que fazer? Aí tomar a profilaxia. E se for uma meningite meningocócica, né? Porque a gente já vai saber o que a Paula teve, vai ser o quê? Rifampicina.
né, 10 miligramas ali. Se for uma meningite por hemófilos, o que o Ivo vai fazer? Também rifampicina, só que a dose vai ser maior, tá? E aí a gente tem também as vacinas, né? Vacinação, tem a vacina conjugada contra a meningococo tipo C, que feito lá em crianças, né? Aquela vacinação pentavalente, né? Mas enfim, tá? Eu falei pra vocês, não é pediatria, né? É infectologia. Ela vai ter que aplicar isso na quimioprofilaxia, essa vacina aí? Isso aí tá em criança. Se eu colocar lá, o Ivo teve contato com a Paula Isabelle, a meningite da Paula era por meningite meningocócica. O que eu faço com o Ivo? Rifampicina. Você vai fazer profilaxia esse paciente não. Por que tu vai isolar ele? Se ele não tá. Primeira coisa, se o Ivo entrou em contato com a Paula, eu tenho que descartar que ele esteja com meningite. Descartei, aí eu faço a profilaxia. Eu tenho que fazer todos os E aí, se der negativo. Mas é a clínica, gente. Tem que ver pela clínica do paciente da pessoa que entrou em contato. Na criança, não. Acabou com calma, não. Só quem toma essa vacina de meningocê aí é profissional da saúde. Professor, uma pessoa ela passa de 3 a 4 dias ou de 2 a 10 dias para manifestar sintomas. A pessoa teve um contato agora, não tem sintoma de 3 a 4 dias, de 2 a 10 são extremos. 3 a 4 dias. Só essa profilaxia já vai resolver. Resolve? A pessoa não desenvolve. Não desenvolve. Confia. Só para curiosidade mesmo. Aqui para crianças, por exemplo, é só para aquelas que não foram vacinadas, é isso? Isso. Tá? Se não for vacinada, porque acontece principalmente no interior, você faz essa rifampicina nessas doses aí. Agora, se ela for vacinada, não precisa. Tá? Vocês entendem a diferença entre quimioprofilaxia e prevenção? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Eu estou perguntando porque tem gente que acha que é a mesma coisa. Quimioprofilaxia é aquele meu paciente que já foi exposto, eu vou cuidar dele para ele não desenvolver. Ele já foi exposto. Prevenção é aquele paciente que nunca foi exposto. Tá? E aí eu faço como? Com a vacinação. Então, quimioprofilaxia é com uma coisa, com a rifampicina, porque o paciente já foi exposto, tá? E a prevenção é aquele paciente que nunca foi exposto. E através do quê? Com as vacinas, tá? Que a gente toma lá na nossa infância, ok? A vacinação de hemófilos influenza tipo B, que é a RIB, a gente faz em crianças em grupos especiais, a BCG, que todo mundo já tomou, tá? E a meningocê conjugada para profissionais de saúde aí, ok? Certo? A quimioprofilaxia só passa se eu não tiver tomado. A quimioprofilaxia eu vou fazer se a pessoa não tiver tomado a vacina na infância e se ela entrou em contato com o caso confirmado. Por exemplo, nesse caso, a Paula teve meningite meningocê, você estava do lado dela. 3 dias se passaram, ela confirmou meningite meningocócica. O que você tem que fazer? Rifampicina, já que você não foi vacinado. Mas a prima... mas é só meningocê. É. Ah, tá. Se você não foi vacinado, a gente vai fazer rifampicina. Aí se você fala, não, tá aqui meu cartão de vacina, próprio, guardei aqui desde quando eu era... Ah, então beleza, você tá protegido. Tá? Ah, então quem tomou vacina não precisa fazer. Não, porque você vai estar protegido, tá? Agora pra... Porque a gente sabe, né, que a BCG ela vai evitar a forma grave da tuberculose. Nessa casa da meningocê, ela vai realmente proteger ou ela vai evitar a forma grave? Ela protege. Ela protege. A BCG, se você tomar vacina BCG, você não vai ter meningite tuberculose, que é uma forma grave de tuberculose, porque você tem imunidade. A BCG ela protege contra formas graves. E a meningite tuberculose. Isso. Vocês entenderam? Sim. Alguma pergunta? Não.
Porque na prova, às vezes eu pergunto qual profilaxia pro IVA, aí você vai vacina. Não. Você olhou o cartão de vacina do IVA para indicar a vacina para ele? Até porque se ele não tiver tomado a vacina, você não vai passar vacina, você vai passar rifampicina. Entendeu? Certo, gente? Deu para entender? Alguma dúvida? Ainda só com relação ao que eu profilaxia. A meningocê, se a gente vai tomar a vacina meningocê, eu não faço se for meningite meningocócica. Se for por hemófilos influenciais, já é outro. Aí eu já tenho que ver outra vacina, pentavalente, porque ela vai cobrir a hemófilos. São diferentes. Professor, se for por micélio, eu faço o quê? Só profilaxia. Pode fazer profilaxia. Mas não vai cair por nesse na prova. Você apega no que eu estou falando, né? Não tem que eu fazer na cabeça. Isso aqui eu tô... Não, aí você faz profilaxia com hipopsina. É com hipopsina. Tá? Eu coloco esses dois exemplos porque são as únicas que são diferentes. O resto é tudo a mesma coisa. Só para vocês saberem, tá? Se chegar um paciente, eu posso fazer Tem que fazer pressão licórica. Aí você vai fazer o bacteriêmico no líquor e vai analisar glicose, proteína, tá? Mas a tuberculose dele tem que ser maltratada, não tratada de forma correta. Pode fazer no líquido, sim. Certo? Vou falar um negócio pra vocês aqui. São 5h30, calma lá. Não vai dar tempo de entregar a atividade hoje pra mim. Eu vou fazer uma chamada e eu vou só aceitar a atividade de quem estava na aula que vem. Ok? A aula seguinte depois da prova. Vai ser Depois da prova. É porque vocês não vão estar. Semana que vem não vai ter aula, né? Calma, vocês vão me mandar por e-mail então. Não, porque eu tenho que mandar as notas antes pro professor Juan. Dê a data. Pode passar, vai dar tempo, professor. Vai, tá, a gente faz. Pera lá. Não, isso aqui era para ter feito semana passada, mas por problemas eu não consegui vir. Então é o seguinte, hoje é quarta-feira. Eu vou dar o prazo para vocês me entregarem essa atividade até sexta-feira santa agora, às 18 horas. Se mandar 18h01, eu não vou aceitar. E aí é o seguinte, pode ser digitada, vocês vão me mandar por e-mail, tá? Qual o seu e-mail, professor? Calma aí que eu vou passar, vocês entenderam? Sim. Eu vou aceitar a atividade até às 18 horas dessa sexta-feira santa. 18h01 eu não aceito. Eu vou fazer uma chamada agora, vou só aceitar a atividade de quem estava aqui. Ah, o colega mandou, não vou aceitar, nem adianta falar. Ok? Eu vou fazer a chamada agora. Quem já tiver feito, que eu vi vocês escrevendo aí, também se quiser entregar e ficar livre, é uma possibilidade. Tá? Pode entregar também, não tem problema. Ok? Até às 6. Eu vou colocar caroline.maia@finca.com.br. Você já fez? Já, quando você. Por favor. Mas eu acho que eu vou mandar pela bicicleta dela. Você já fez? Delícia. caroline.maia@finca.com.br. Coitadinho. Essa daqui não viu a menina. Pega aí pra mim as coisas que dá pra eu poder ter. Que boleto? Dá no celular dele. É o Anderson, tá Ele tava aqui achando coisa que não é. É caroline.maia@finca.com.br. Tudo minúsculo. caroline.maia@finca.com.br. Eu vou fazer a chamada agora, ninguém sai. A Paulinha está aí. Pode Pode.
Algum nome? Ana Beatriz. Gabriela. Andressa. Presente. Bruno. Faltou, tá detestado. Camille. Carla. Presente. Cecília. Clara. Presente. Crisley. Presente. Diego. Eduardo. Presente. Elvio. Presente. Emanuel. Presente. Fernanda. Presente. Flávio. Presente, professora. Gabriela Cilheiro. Presente. Gabriela Lutemberg. Presente. Gustavo. Everton. Isabela. Presente. Ivo. Joyce. Presente. João Vitor Russo. João Vitor Ernica. Silva. Juliana. Presente. Jussara. Presente. Lara. Presente. Lavínia. Presente. Maria Carolina. Presente. Mariana Ferancini. Presente. Mariana Lima. Presente. Mariana Oliveira. Marina. Marielza. Patrícia. Paula Beatriz. Paula Isabelle. Aí é Paulo. Paulo. Sabe como é que é? Ricardo. Samela. Tamires. Valeu. Todo mundo presente de novo. Tiago. Anderson. Presente, professor. Vanessa. Vinícius Gomes. Vinícius Nava. Só essa parte aqui fazendo. Ah, então você sabe que o zero foi os 10 sim, você não manda não. O que é essa Vamos fazer agora. Foi a papo. Quer apanhar? Ai, amigo. Quer apanhar? Pela filha da Aí, Já contei. Pelo sobrinho do... Ai, cara. até 10 minutos. Ai, você não Você apertei, mano. Ah, é mesmo? Cadê? E aí, qual que era lá a verdadeira spot lá de dermatócrito? Não, é o que eu falei. Aí, ó. É o que eu falei, pronto. Tá. Aí no 1, não, eu sei que é Biberum, porque Biberum está relacionado só a Biberum, você vai fazer telefone não, você vai ter que total e você vai pegar a parte de você não me engano, peraí. Não, mas aí então faz o que aqui ó, traqueoectomia. Traqueoectomia, mas aqui ó. Já tiramos foto aí? Esterectomia total, mas sem esterectomia. Ah, entendi. Você vai fazer a esterectomia total, e ele fazer a lectomia. Quatro comparativos. Vai pegar os dois vai fazer a esterectomia total, ele vai fazer a esterectomia, você vai pegar a janela viral, bacteriana e a parte anterior do paramento.
PIVE 2. E o PIVE 3, a gente vai tirar tudo parâmetro. Cara, eu fui pra ter. Tu viu aquele negócio aí? Meu amigo. Tem que achar essa da fonte, ela gosta da tua cabeça? Isso aqui é vamos lá. Eu vou de 1 a 1, 1 a 2, 1 B1, B2 e B3. Aí a partir do B3 começa a dar 2 em 2. Aí tu vai pra anatomia. Aí 2A, daí 2A e 2B, 3A, 3B e 4A, 4B. Ok. Aí que tá, o que eu estou confundindo é só a questão do que eu estou fazendo em cada um. Então, a partir do 3B, a maior de 4 centímetros, vai de radioquímica. Aí tu vai em radioquímica até 4A. Mais comum de 4A. Mais comum. Porque 4B já é metade. 2 de 50 anos? Aí tu vai fazer química paliativa. Não, de cada faixa etária. No 4B eu faço só química. O 4B é química paliativa. Tem que ser que é paliativa. Não, sim, não, tô ligado. Eu tô falando é porque já deu aí a rádio tu não mexe com ela, não. Já deu metade. Como é que vai radiar o corpo todo? Não, eu sei, meu amigo, mas é que eu entendi agora a lógica. E quais eram as dicas aqui pra você pegar que tá em estágio de ser químico rádio? A partir de qual que você tem no rádio? É. A partir de qual? Você tem que ser maior do que 4 centímetros, não é? Mas quais são as dicas? Porque ele deu dicas. Ah tá, eu sei que vai estar pegando, por exemplo, o cara pode estar com a mulher pra se você está pegando a parte dos ureteres, o cara vai ter, eu acho que no toque retal, você vai ter também, modulações. É porque a gente não só isso, a alteração de função. Não, tem o toque retal do parâmetro, a disfunção do ureter, hidronefrose, jordano positivo. Mas o jordano positivo vai ser só quando está gerando nefrose, né? Não, é porque já alterou a parte do 2, já está na parede pélvica, está pegando a parte renal. Então, mas o jordano positivo não vai ser quando o cara tiver com hidronefrose, que eu vou pegar o hidronefrose. É porque assim, eu entendi isso, que é uma síndrome urêmica, mas o que ela faz? O que ela faz mesmo mas é que eu decorei, tipo, a questão dele sair hidronefrose, ou então alteração da função renal, ou jordano positivo. Tá, então deixa eu só ver se eu entendi. É 1 a 1. Eu vou ter até 2 minutos. Até 3. Até 3 minutos. 1 a 2. Você discute maior do que 3 até 5. Beleza. Faz o quê? Eu posso fazer PV? É porque tá pouquinho mesmo. Traquelectomia? Mas é isso que ele falou, isso tá nos pratos. Eu vi lá PV1, PV2, PV3. O que é a traquelectomia? Retirada do colo uterino, terço aproximado do parâmetro, terço superior à junta. É a traquelectomia mesmo? PV. Pois é, Eu só estou quer ver aqui? Mal, né? Se não der certo, não vai lá. Traquelectomia? aí ó, a esterectomia total. Isso é igual a letra que você assistir, né? A esterectomia total, tem parâmetro e formula. Aí é primitivo. Onde que ele tira ali formula? Porque na aula ele falou que o PIB, o white index é tirando o parâmetro. Só que aqui tira todos os parâmetros, né? Aí no PIB 2, que eu acho que a traquelectomia que está falando, você tira a parte inferior aproximada do parâmetro. Não tira essa parte aproximada do parâmetro? E tira tudo. Então pode ser de 2 a 3. Não, de traquelectomia para vertimento. Aqui ó, tira o colo,
Terço proximal vai estar aqui do lado. Do paramento. E o terço superior vai tirar tipo aqui, né? Tá, e me diz uma coisa. Aí tipo, ó, o Arquimedes, ó, ele vai pegar esse aqui tudo. Não, eu peguei. Aí eu só me lembro que Esquece esse negócio de esse negócio aqui, ele vai se confundir com esse negócio. eu tô fazendo errado aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho traquelectomia. Isso aqui é uma, tá vendo? Uma 2, tá vendo? Aí se a pessoa fizer prótese,